Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder as questões da sexta semana do PET de Matemática. A primeira questão diz o seguinte: a pirâmide de Quéops, no Egito, é uma pirâmide de base quadrada. O lado do quadrado tem medida de aproximadamente L igual a 230 metros e a altura de aproximadamente H igual a 139 metros. Letra A, calcule o volume dessa pirâmide em metros cúbicos. Pessoal, no caso de uma pirâmide, a gente consegue calcular o volume da seguinte maneira, ó. A área da base vezes a altura dividido por 3, tá? No caso, como a base é um quadrado, né? Tá dizendo aqui base quadrada, então eu posso simplesmente dizer que a área da base é o lado ao quadrado, certo? O lado aqui está sendo dito que são 230 metros, tá? Então, eu vou substituir o L por 230 e a altura aqui, 139 metros. Então, substituindo o H por 139, tá? Então, aqui, ó, 230 ao quadrado dá o quê? Dá 52.900, tá? Então, aqui, multiplicando 52.900 por 139, a gente obtém aqui, ó, 7.353.100. Dividindo, então, esse número por 3, a gente encontra 2.451.033,333 metros cúbicos, tá? Isso aqui dá uma dízima, por isso que eu aproximei, ok? Na letra B, está sendo pedido para converter para litros, tá, pessoal? Então, a gente lembrando o seguinte, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar por 1.000. Então, eu vou deslocar simplesmente a vírgula aqui, ó, 1, 2, 3 casas para a direita. Então, eu tenho esse valor aqui em litros, ok? A questão de número 2 diz, um edifício residencial possui uma caixa d'água em formato de um cilindro, cujo diâmetro interno é de 3 metros e cuja altura da água é de 4 metros. Calcule quantos litros de água cabem nela aproximadamente. Adote o valor aproximado de π, né, aproximadamente igual a 3,14. Pessoal, aqui já está dizendo ó, que o volume, no caso de um cilindro, é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, tá? Então, basicamente, a gente tem a área da base vezes a altura, que corresponde, no caso da área da base, como é, né, uma circunferência aqui, ó. Então, eu tenho πr ao quadrado vezes a altura. Exatamente o que tem aqui, ok? Nesse caso, pessoal, aqui está dizendo que o diâmetro interno é de 3 metros. Então, o raio, 1,5 metro, certo? Então, ó, substituindo R por 1,5 e também a altura, que é de 4 metros, nós temos essa expressão. 1,5 ao quadrado é a mesma coisa que 2,25, tá? Então, 2,25 vezes 4 dá 9. Então, o volume fica π vezes 9, ou 9π. Como aqui disse para a gente aproximar o π por 3,14, se eu multiplicar 3,14 por 9, eu vou obter aproximadamente 28,26 metros cúbicos. Mas a gente precisa, ó, quantos litros de água? Então, a gente vai multiplicar esse valor aqui por 1.000, porque 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, tá? Então, a gente vai obter aqui, ó, 28.260 litros, né? Que é a capacidade aqui dessa caixa d'água no formato de um cilindro, ok? A terceira questão diz, o raio médio da Terra, aproximada por uma esfera, é igual a R igual a 6.371 quilômetros. Calcule a área da superfície terrestre em quilômetros quadrados, tá? Como a gente está falando aqui de uma esfera, então a área de uma esfera é igual a 4πr ao quadrado, tá? O raio aqui é 6.371. Então, substituindo, a gente obtém essa expressão. 6.371 ao quadrado vai dar esse número aqui, ó, 40.589.641, tá? Então, ó, multiplicando por 4, a gente obtém 162.358.564. E ainda tem aqui multiplicado por π, tá? Então, se a gente multiplicar pelo valor de π, a gente vai encontrar aproximadamente 510.064.472 quilômetros quadrados. Ok, pessoal? Na letra B, nós temos calcule o volume terrestre. No caso de uma esfera, o volume é dado por 4πr ao cubo sobre 3, tá? E o raio aqui, ó,
6.371 quilômetros, tá? Então, substituindo na fórmula, nós temos essa expressão. Então, aqui é só desenvolver as contas. Então, ó, 6.371 ao cubo dá esse número gigantesco aqui. Se a gente multiplicar por 4, a gente vai obter esse outro número maior ainda, tá? E quando a gente multiplica por π e divide por 3, vai dar aproximadamente esse número aqui gigantesco. Ok, pessoal? Na questão de número 4, diz o seguinte: uma piscina olímpica cheia até a altura de 2 metros possui volume de 2.500 metros cúbicos, ou seja, 0,000025 quilômetros cúbicos. Quantas piscinas olímpicas seriam necessárias para encher o planeta Terra? Aproximadamente, e aqui eu tenho 4 opções. Para a gente poder resolver o problema, primeiro a gente vai ter que comparar o volume da piscina com o volume do planeta Terra, né? Aqui no problema, nós temos o volume em quilômetros cúbicos da piscina, né? 0,000025, tá? Que é a mesma coisa que 2,5 vezes 10 elevado a menos 6 quilômetros cúbicos, tá? Eu coloquei em notação científica porque facilita as contas, tá? E a gente também tem o volume do planeta Terra que a gente calculou no problema anterior, tá? Então, esse valor é 1,083 vezes 10 elevado a 12 quilômetros cúbicos aproximadamente, tá? Eu coloquei um valor aqui aproximado, ok? Então, agora a gente vai comparar, tá? Então, olha só. Uma piscina tem um volume de 2,5 vezes 10 elevado a menos 6 quilômetros cúbicos. Quantas piscinas X vão ter o volume de 1,083 vezes 10 elevado a 12 quilômetros cúbicos? Então, a gente faz essa regra de 3 simples, tá? Então, aqui multiplicando cruzado, nós vamos ter x vezes 2,5 vezes 10 elevado a menos 6, vai dar 2,5 vezes 10 elevado a menos 6, x. 1 vezes 1,083 vezes 10 elevado a 12, vai dar simplesmente 1,083 vezes 10 elevado a 12. E agora eu preciso, então, isolar o x. Então, o x vai ser 1,083 vezes 10 elevado a 12 dividido por 2,5 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Então, esse número aqui, 2,5 vezes 10 elevado a menos 6, estava multiplicando o x, então ele passa para o outro lado dividindo, tá? Quando a gente faz essa divisão, a gente encontra aproximadamente 4,33 vezes 10 elevado a 17 piscinas, ou 433 vezes 10 elevado a 15, tá? Eu coloquei nesse formato, 433, porque aqui nós temos nas opções esse número. E eu preciso, então, descobrir, quanto que equivale 10 elevado a 15. A gente sabe que 10 elevado a terceira equivale a 1.000. 10 elevado a sexta, milhão. 10 elevado a nona, bilhão. 10 elevado a 12ª potência, trilhão. 10 elevado a 15ª potência, quatrilhão. Como aqui nós temos 10 elevado a 15ª potência, então corresponde a 433 quatrilhões, tá certo? Então, isso corresponde à letra B. No exercício 5, nós temos o seguinte. Adriana é dona de uma indústria de aparelhos portáteis de ar-condicionado. Para despachar cada produto para o respectivo cliente, ela utiliza embalagens cúbicas, devido ao menor custo junto ao seu fornecedor. Ela decidiu consultar o site dos Correios quanto ao envio de encomendas em território nacional e encontrou a informação a seguir, tá? Então, aqui eu tenho os limites de dimensões. A caixa, A, C e L. E aí tem o seguinte, comprimento de 15 centímetros até 100 centímetros, a largura de 10 até 100, a altura de 1 até 100. E as somas das dimensões tem que ser entre 26 centímetros e 200 centímetros, tá? E aqui pergunta o seguinte, assinale a alternativa que melhor representa o volume da maior caixa que a Adriana poderá mandar, em litros. O pessoal está dizendo o seguinte, ela utiliza embalagens cúbicas. E, de fato, quando a gente fala aqui de um paralelepípedo, isso aqui é um formato de um paralelepípedo, a gente está falando que o maior volume possível é o volume de um cubo, tá? Então, qual é o formato que acaba maximizando o volume? É o formato de um cubo. E já está dizendo aqui para a gente. Mas a gente não pode simplesmente multiplicar o valor máximo do comprimento, que é 100, pela largura, pela altura, que também são 100. Não pode, porque é o seguinte, a soma das dimensões tem que ser no máximo de 200 centímetros. Tá certo?
Então, a gente precisa encontrar qual é o valor da largura, da altura, tá? E do comprimento, ok? Então, olha só. Aqui a gente tem um formato de um cubo, tá? Que seria, ó, dimensões x, x e x, tá? Então, as dimensões da caixa são x, x e x. E a gente sabe aqui, ó, pelo que está dizendo aqui dos limites, que a soma de todas as dimensões tem que ser de até 200 centímetros. Então, x mais x mais x, 200 centímetros, ou 2 metros, tá? Então, 3x é igual a 2 metros. Ou seja, x tem que ser 2 sobre 3 metros. Ok, pessoal? Então, o volume de um cubo é simplesmente o lado, né, ao cubo, certo? Então, substituindo o valor de x aqui por 2/3, a gente encontra 2/3 elevado ao cubo. Então, 2 elevado ao cubo dá 8. 3 elevado ao cubo, 27. Então, o volume em metros cúbicos dá 8 sobre 27, ou aproximadamente 0,2963 metros cúbicos, tá? Mas a gente quer em litros, então a gente precisa multiplicar esse valor por 1.000, tá? 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, multiplicando por 1.000, a gente encontra aqui, ó, 296,3 litros. Isso corresponde, no exercício, à letra B. Na questão de número 6, nós temos uma sala que possui comprimento A igual a 6 metros, largura B igual a 3 metros e altura C igual a 2 metros. Quanto mede a diagonal dessa sala em metros? Aqui nós temos um esquema, pessoal, e a gente precisa calcular, ó, essa diagonal aqui da caixa, tá? Então, para isso, a gente vai usar a seguinte expressão, ó, d ao quadrado é igual a a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, tá? Então, é só substituir os valores. D vai ser simplesmente a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, né? Obviamente que a raiz negativa aqui não faz sentido para a gente, tá? Então, o a dá 6, o b 3 e o c 2, tá? 6 ao quadrado 36, 3 ao quadrado 9, 2 ao quadrado 4. 36 mais 9, 45, mais 4, 49. Então, d é igual a raiz quadrada de 49, que equivale a 7 metros, tá? Então, essa diagonal aqui da caixa vale 7 metros. A questão de número 7 diz o seguinte: observe a figura a seguir. Quais poliedros de Kepler-Poinsot satisfazem a relação de Euler, tá? Então, aqui, pessoal, nós temos os poliedros, as imagens, as faces, vértices e arestas, tá? Então, eu coloquei aqui de maneira mais condensada. Então, a gente precisa verificar se esses poliedros eles satisfazem a seguinte, né, equação, ó, vértices menos arestas mais o número de faces tem que ser igual a 2. Então, nós vamos verificar primeiro para o pequeno dodecaedro estrelado, tá? Então, aqui nós temos, ó, número de vértices 12, né, arestas 30 e faces 12, tá? Então, aqui nós temos, ó, 12 mais 12, 24. Menos 30 dá menos 6. Menos 6 igual a 2. Isso é falso, tá? Então, se isso é falso, a gente está dizendo, então, que o pequeno dodecaedro estrelado não satisfaz a relação de Euler, ok? Vamos olhar agora para o grande dodecaedro estrelado, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos, ó, número de vértices 20, número de arestas 30, número de faces 12, tá? 20 mais 12, 32. 32 menos 30 dá 2. 2 é igual a 2. Então, a gente tem que essa relação, né, é verdadeira, né? Então, a gente está dizendo o seguinte, que o grande dodecaedro estrelado, de fato, né, satisfaz a relação de Euler. Vamos olhar agora para o grande dodecaedro, tá? No caso do grande dodecaedro, nós temos que o número de vértices é 12, número de arestas 30, faces 12. Então, 12 mais 12, 24. Menos 30 igual a menos 6. Menos 6 igual a 2. Então, isso aqui é falso. Então, o grande dodecaedro não satisfaz, tá, a relação de Euler. E, por último, nós temos o icosaedro estrelado, tá? O número de vértices aqui é 12, número de arestas 30 e número de faces 20. 12 mais 20 dá 32. 32 menos 30 dá 2. E 2 é igual a 2. Então, isso é verdadeiro. Então, ou seja, o icosaedro estrelado satisfaz, sim, a relação de Euler. Então, os dois poliedros que satisfazem são o grande dodecaedro estrelado e o icosaedro estrelado, tá? Então, isso corresponde à letra C. Grande dodecaedro estrelado e o icosaedro estrelado. Ok, pessoal?